Olá, pessoal do YouTube. Parece que a guerra entre Alexandre de Moraes, do STF, e Elon Musk, do X, não vai terminar agora. Ou seja, para mim ele vai terminar, mas vai terminar depois das eleições municipais do Brasil. E assim que lançarem os resultados praticamente das eleições, ou depois da questão do segundo turno todo terminar, aí sim vai terminar a questão. Eu acredito muito nisso, porque está a se enrolar bastante, que parece que o Alexandre de Moraes quer que isso se prolongue depois, até que terminar as eleições municipais. Eu não vou justificar aqui o porquê que eu acho isso, mas acredito que seja isso. Mas eu trouxe aqui duas matérias. Primeira matéria é sobre a questão de Elon Musk ter feito o pagamento das multas, mas, segundo Alexandre de Moraes, fez transferência em conta errada e pede a Elon Musk para regularizar essa situação. Outro ponto interessante também é que os Estados Unidos decretou que vai banir os vistos de Alexandre de Moraes. Isso mesmo, vai banir os vistos de Alexandre de Moraes. E eu peço que vocês prestem atenção na matéria de hoje, porque essas duas matérias para mim eu achei interessante, por isso que estou a fazer o vídeo para partilhar aqui com vocês. O ponto interessante é que vocês devem se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like no vídeo para que o YouTube possa notar que esse conteúdo é de valor. E se quiser fazer parte do clube de membros do canal, tem aqui o link que poderão ajudar o canal com com alguns pagamentos, e isso poderá fazer com que eu melhore ainda mais aquilo que são os meus vídeos, basicamente. Partilhando então aqui a tela do meu computador, tenho aqui a matéria, multas. Ex transfere 28 milhões para a conta errada, Moraes manda corrigir. Ah, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirma em decisão expedida nesta sexta, 4 de 10, que a rede social X realizou o depósito de 28 milhões de reais em multa na conta errada. Ele ainda determinou que o depósito da quantia seja regularizado. Bem, é basicamente isso, né? Alexandre de Moraes está a pedir para que se regularize esse depósito porque Elon Musk fez transferência em conta errada. Como nós sabemos que o X está banido ou seja, foi banido pelo Tribunal Federal de Brasil desde o final de agosto, e até hoje está a se lutar praticamente para que esse desbloqueio seja realizado. Mas infelizmente está a se dar tantas voltas que Elon Musk até agora não está a conseguir a convencer o Tribunal Federal para poder desbloquear, embora estão a trazer um monte de condições, e Elon Musk está a cumprir todas essas condições. Até agora, o Tribunal Federal não quer desbloquear praticamente o ex lá em Brasil. Aqui a parte mais abaixo, ele explica aqui as palavras de Alexandre de Moraes. O depósito do valor de 28 milhões e 600 mil não foi realizado corretamente na conta vinculada a estes autos, escreveu Alexandre de Moraes na decisão. Há, portanto, necessidade de regularização do depósito realizado pelo Ex Brasil Internet Limitada, para que haja o efetivo integral e de implemento das multas, completou o ministro. Já que abaixo, Moraes, portanto, determinou que a Caixa Econômica Federal proceda à transferência imediata do valor para a conta correta que pertence ao Banco do Brasil. O ministro ainda determinou que, após a regularização do repasse pela instituição financeira, os autos sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da República, PGR, para manifestação quanto às medidas adotadas pelo Ex. É basicamente essa informação que o Alexandre de Moraes apresenta aqui, né? Essas são as condições que Alexandre de Moraes está a apresentar para o Ex. Que para mim isso é muito rodeio que está a acontecer, simplesmente para manter o Ex bloqueado, de modo que aconteçam as eleições, depois das eleições ele poder desbloquear o X lá no Brasil. Eu ainda acredito claramente que o X vai ficar bloqueado só depois das eleições é que poderá
ser desbloqueado. Mas a outra matéria que eu vim trazer aqui é uma matéria que já se aguardava. Muita gente acreditava que isso poderia acontecer a qualquer momento, porque tinha vários indícios em que até praticamente numa reunião de deputados, uma das deputadas apresentou o rosto, uma fotografia de Alexandre de Moraes lá mesmo, né? Praticamente na reunião de deputados. E se nós vermos aqui essa matéria deste lado, CCJ dos Estados Unidos aprova cancelamento de vistos dos ministros do STF brasileiro. Não simplesmente Alexandre de Moraes, como todos os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, serão cancelados os seus vistos. E é meio complicado, porque basicamente, de acordo com algumas pesquisas que eu venho fazendo, praticamente os Estados Unidos é o acolhimento para esses ministros quando querem passar férias, essas coisas todas. E, cortando os vistos, automaticamente cortam as férias de luxos que eles têm e têm que localizar um outro local para irem lá passar as férias e fazer lá as suas diversões. Mas vamos continuar aqui a leitura. Em um movimento sem precedentes que promete trazer grandes repercussões nas relações entre Brasil e Estados Unidos, a Comissão da Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, CCJ, aprovou uma medida que propõe o cancelamento dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. A proposta que agora seguirá para a votação no plenário do Congresso marca um forte posicionamento dos legisladores americanos contra a alta corte brasileira, com uma maioria republicana no Congresso. A expectativa é que a medida avance rapidamente para ser votada, o que pode colocar ainda mais pressão sobre os magistrados brasileiros. Caso a medida seja aprovada, os ministros do STF do Brasil não terão mais permissão para entrar nos Estados Unidos. Essa ação envia uma mensagem contundente e reflete uma insatisfação crescente de setores políticos americanos com o que eles percebem como uma violação de liberdades individuais e ataques a democracias no Brasil, especialmente no que se refere à liberdade de expressão e de imprensa. E, em uma entrevista, uma dirigente do governo, né, americano foi perguntada sobre a questão do que ela acha sobre o banimento que Alexandre de Moraes fez no Twitter, ou seja, no X. E ele diz que respondeu que as redes sociais é uma forma de liberdade de expressão. Basicamente isso. Praticamente essa resposta deu um bom sinal, que os Estados Unidos estão contra o banimento do X lá em Brasil, basicamente. E, com isto, eles meteram esta medida em votação e, se ser votado a favor, automaticamente nenhum dos membros do STF poderá ter vistos autorizados para ir até nos Estados Unidos. Isso é muito, muito, muito complicado para eles. Isso poderá criar uma pressão grande sobre eles. É basicamente esta matéria que eu queria partilhar aqui. E espero que eu sou a favor da democracia, como a favor da democracia, espero que essa medida seja aprovada e que eles recebam a punição devida. Porque acredito que o Elon Musk está a mostrar que quer cumprir tudo, embora que ele não aceitou aquelas regulações, ou seja, aquelas regulamentações ou aquelas orientações que Alexandre de Moraes deu no princípio, ou que o STF deu no princípio, por isso foi banido, mas atualmente o Elon Musk recuou na sua decisão, embora que aquilo fere muito a democracia, aquelas decisões feriam a democracia, mas Elon Musk recuou na sua decisão e decidiu cumprir uma medida que fere a democracia. Ele está a cumprir, mas mesmo assim está a ser completamente barrado, está a se dar muita volta para conseguir desbloquear o X no Brasil. Eu ainda acredito que
terá praticamente uma resposta negativa dos Estados Unidos sobre essa questão. E isso é uma questão que está a ser analisada. E quando uma questão já chega até a uma votação para ver se é aprovado ou não, significa que o caso não está nada bom. E se for aprovado, será um fim, um cheque-mate grande para todos os ministros do STF. Basicamente isso. Então, vamos esperar tudo isto e vou atualizar aqui o canal sempre com esse tipo de informações. E lembrando que, se você gostou dessas informações, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, né? Porque assim estariam me ajudando a crescer aqui no YouTube. Estamos juntos, até o próximo vídeo.